Boa noite, aqui estamos para mais um programa Tejanos, desta vez com Vítor Varjão, da Associação de Ginástica de Santarém. Este programa é transmitido, como sempre acontece, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube e também do X, o antigo Twitter, e é moderado hoje, esta semana, por mim, Francisco Mendes, e a parte técnica está a cargo de Nelson Ferrão. Vamos começar a falar com o presidente da Associação de Ginástica de Santarém, Vítor Varjão, como acabei de dizer há pouco, e vamos começar por lhe pedir que nos faça um enquadramento do que é que tem sido, muito resumidamente, depois teremos a oportunidade de desenvolver todos estes temas, mas o que é que tem sido a Associação de Ginástica de Santarém e qual é que é o seu propósito ao longo destes mais de 40 anos que já tem de existência. Muito boa noite a todos, muito obrigado, quer aos tejanos, quer aos ouvintes e aos espectadores, uma vez que a plataforma também é visual, e de forma muito resumida, falar da Associação de Ginástica do Distrito de Santarém é falar de uma associação, como disseram muito bem, que tem mais de 40 anos, que foi fundada em 1982, que partiu da ideia de um homem que na altura era o delegado da Direção-Geral dos Desportos do Distrito de Santarém, professor Cantinho de Azevedo, que se conseguiu reunir de 3 ou 4 pessoas que estavam disponíveis e ligadas, que era o movimento empresarial, que era o movimento desportivo no Distrito, que eram, em primeiro lugar, o primeiro presidente que foi escolhido, o engenheiro Pisca Eugénio, um homem muito conhecido pela dinâmica que introduziu na indústria cervejeira no Conselho, no Distrito e no país. O professor José Gameiro, que era um professor de Educação Física conhecido e respeitado por todos. E a direção técnica a cabo da professora Guilhermina Magalhães, a professora Gui, que infelizmente nos deixou há pouco tempo. Infelizmente para nós, e para a família naturalmente, mas para todos nós que gostávamos muito dela. E depois um homem que esteve desde o início, embora um pouco mais dos bastidores, o professor Luís Arraes, na altura um jovem estudante universitário, e terão sido eles, numa primeira fase, a lançar as bases, que foram de tal forma sólidas, que foram a segunda associação do país a formar-se, atrás da do Norte, e o sucesso tem sido sempre em crescendo. Cada vez mais clubes, cada vez mais ginastas, cada vez mais sucesso e, felizmente, cada vez mais reconhecimento e procura no distrito da ginástica por parte da nossa população distrital. Resumidamente é isto. Portanto, e hoje temos uma Associação de Ginástica de Santarém, que, como acabaste de dizer, é a segunda mais antiga do país, de todas as outras que existem. Já agora quantas são? Tens ideia do número? 10 associações, 8 no continente e 2 nas ilhas, Madeira e Açores. Portanto, dessas 10 associações é a segunda. Qual é que é a primeira, mais antiga do A primeira Associação de Ginástica do Norte, que se formou um ano antes da nossa. Portanto, a diferença também é pequenina, portanto, ali ser a segunda mais antiga ou a primeira mais antiga é quase, em termos cronológicos, é quase o mesmo, mas chegámos a uma situação em que a associação, que não é uma associação propriamente de pessoas, é uma associação de outros clubes, né? Tem 20 clubes, penso que ainda são 20 associados e mais de 1.900, portanto, próximo de 2.000, agora já no momento com certeza, ginastas filiados e, portanto, exercerem a sua atividade no Distrito de Santarém, não é assim? Assim é. Nós temos neste momento 20 clubes filiados. Já temos a garantia de que para o ano que vem teremos 21, porque já houve um clube que manifestou o interesse em se filiar na associação, portanto, serão 21 já a partir da próxima época. E os ginastas, se nós tivermos a panorâmica de que há 10 anos atrás eram cerca de 600, dá-nos, de facto, uma noção do crescimento que tem sido conseguido. Mais clubes, embora tenhamos atingido um patamar de 20, 21, não subirá muito mais, andará por aqui, por estes números. Eventualmente, nos próximos anos, talvez chegue aos 25, porque estamos a falar de uma modalidade de competição.
Portanto, isto é competição nas 8 disciplinas gímnicas e não é propriamente uma associação de lazer, embora também tenha, numa das suas disciplinas gímnicas, a GPT, que é a ginástica para todos, embora ela seja, na região, mais procurada pelos aspectos competitivos. Bom, atingimos 1.900 ginastas, já os passámos, já estamos, de facto, a caminho dos 2.000, e isso é um patamar tão extraordinário porque temos que relevar para este número o facto de há 3 anos atrás estarmos a sair do Covid, de uma pandemia que proibiu que algumas disciplinas da ginástica, nomeadamente a ginástica acrobática e a aeróbica, que são disciplinas gímnicas de contacto, onde os ginastas têm que se tocar uns aos outros, têm que se agarrar, foi completamente proibida a sua prática nos anos de maior intensidade da pandemia. Como é que nós demos a volta a isto? Com articulação com os clubes, com os treinadores, com os ginastas e as suas famílias, os seus dirigentes, conseguimos dar a volta fazendo campeonatos, que nós chamamos de campeonatos em bolha, só com o próprio clube, ou com eventualmente 2 clubes no máximo, em que os treinadores fossem comuns, e desta forma conseguimos que os ginastas mantivessem a prática e que os clubes não desistissem e que os ginastas continuassem a pagar as suas mensalidades para que os treinadores não tivessem que ir à procura da sua vida numa outra atividade profissional. Porque nós devíamos de olhar, e foi o que procurámos fazer, olhámos para os nossos treinadores, muitos deles com mais de 10 anos de prática. Se tivessem que abandonar os clubes porque os clubes não tinham forma de lhes pagar, eram 10 anos de progressão técnica e de aprendizagem técnica que iam, se calhar, para um outro emprego que não tinha absolutamente nada a ver. Eram 10 anos de talento por cada treinador desperdiçado. E nós tivemos essa preocupação de ir aos clubes, fazer as provas nos clubes, em cada clube, com todos os cuidados sanitários que à época eram obrigatórios, e conseguimos sair da crise mais fortalecidos, com os mesmos clubes e com mais ginastas. Fomos das poucas associações que conseguimos sair do Covid a crescer, que foi uma coisa, de facto, fantástica. Mas isto com o quê? Com o apoio, naturalmente, dos treinadores, que também estiveram solidários com a estratégia, os clubes, com os seus dirigentes, que são muito importantes, são, como eu costumo dizer, são funcionários públicos que atuam gratuitamente naquilo que se chama o serviço público, neste caso, o serviço ao desporto, e depois os ginastas e as famílias solidárias também não quiseram que os seus filhos deixassem a prática da ginástica. Foi aqui um circuito que funcionou na perfeição. Mas isso às vezes não é muito fácil, obviamente, gerir esse tipo de coisas, ou normalmente não é nadinha fácil gerir esse tipo de coisas, mas neste caso as famílias não tiveram também relutância, pelo que estás a dizer, parece que não, de continuarem a apostar na ginástica dos seus filhos, continuarem a apostar na ginástica numa época em que, ao contrário de hoje, e hoje se calhar já exageradamente noutro sentido, toda a gente tinha um horrível medo de que poder apanhar Covid. E vocês tiveram facilidade nessa gestão a partir desse movimento com os treinadores e com a direção e tudo isso, de conseguir que essa prática continuasse e até se refortalecesse logo na saída do Covid? Nós conseguimos, porque, como disseste muito bem, as famílias tinham receio. Toda a gente tinha receio, eu também tinha receio, também tenho família, tenho 3 filhos. Portanto, dentro deste receio, isso introduziu-nos um fator acrescido de sermos mais responsáveis, maior responsabilidade. E esse fator de atribuição da responsabilidade levou-nos a cumprir rigorosamente todas as determinações sanitárias exigidas à época. Nós fazíamos as provas nos clubes com critérios de entrada e de saída por entradas e saídas diferentes. Sempre que um ginasta saía de um aparelho, nós íamos desinfetar esse aparelho. Portanto, as provas eram mais demoradas, mas como eram por clube, dava para fazer. E com todas as regras de segurança. Eu dou um exemplo. Fizemos um torneio no Ateneu Artístico Cartaxense. O Rodolfo, que é o
o adjunto da direção do Ateneu Artístico Cardachense, que eu aproveito para saudar, ele, entre cada ginasta que saltava, ele vinha com aquelas vaporizações de desinfetante, vinha desinfetar. Os ginastas só tiravam a máscara no momento de efetuar a sua performance, e assim punham logo. E assim foi muito fácil. Só para concluir, fizemos um torneio em Torres Novas, com o apoio do responsável pela Proteção Civil da Câmara Municipal de Torres Novas. Fizemos lá um torneio em que ele montou um plano connosco, em que os ginastas estavam separados por 2 metros cada um. Sempre que algum necessitava de ir à casa de banho, o funcionário ia logo de seguida higienizar o sanitário. Sempre que um ginasta fazia no aparelho, a seguir o aparelho era higienizado. E correu tudo de tal forma que, como não houve contágios absolutamente nenhuns derivados daqueles campeonatos, as pessoas também, e as famílias, neste caso, que era a informação que me solicitavas, foram também elas ganhando confiança. E então esta confiança, que não é fácil de ganhar, ela afirmou-se pela circunstância de, em cada prova que nós fazíamos, eram cumpridas as regras e dali não adivinha nenhuma contaminação. Foi graças a isso, à confiança das... Claro que houve alguns ginastas que, com mais algum receio, as famílias mais cuidadosas, e nós temos de compreender isso, também não foram. Mas ganhámos outros. E esses assim também voltaram, muitos deles. De forma que foi graças à confiança entre todos. E nós temos uma coisa muito boa no distrito. É que somos todos amigos e criámos ao longo destes muitos anos uma relação em que, se alguma coisa não está bem, dizemos imediatamente uns aos outros, olhos nos olhos, como se costuma dizer, sempre com o positivismo de que, com alguma crítica, o objetivo é seguir adiante, partir mais alguma pedra e avançar para o patamar seguinte. Esse tem sido o segredo e o sucesso, o segredo mais mal guardado do mundo, naturalmente, o sucesso, e as famílias, enfim, ganharam confiança em nós e nos seus próprios clubes, nos seus treinadores, e foi daí que nós conseguimos manter e crescer em número. Então, esta forma de atuar que tu agora muito bem explicaste, dos cuidados todos com a pandemia na altura e os cuidados devidos, mas conseguindo continuar a atividade e passando pela parte da comunicação, que agora mesmo no fim te falaste, entre clubes e tudo isso, e que facilitaram extraordinariamente a coisa também, talvez tenhamos aqui uma aprendizagem para o futuro, porque é claro que nós sabemos, sendo realistas, que estas questões de pandemias não ficaram por aqui. No futuro mais próximo, menos próximo, certamente que se irão repetir situações semelhantes, já talvez com uma abordagem mais correta, menos alarmista, eventualmente, mas teremos que enfrentar situações destas para o futuro. Parece que essa forma que vocês trabalharam nesses anos pode ser uma aprendizagem quer para a Associação de Ginástica de Santarém, quer para outras associações e para outros clubes e para outras entidades para o futuro, da maneira de lidarmos com pandemias futuras eventuais que possam surgir? Sem dúvida. Não vou dizer que ainda bem que houve a pandemia, naturalmente que não, porque foi uma tragédia para milhões de pessoas, com as centenas de milhares de pessoas, mais os milhões de pessoas que infelizmente faleceram pelo mundo inteiro. Mas até mesmo as coisas más trazem-nos ensinamentos. Nós começamos a fazer, graças a este aspecto de não podermos ter público, nós não podíamos ter público nas nossas provas, quando elas eram autorizadas pelas entidades competentes. O que é que nós fazíamos? Ou transmitíamos os campeonatos via plataformas, nomeadamente o Facebook, ou inclusivamente contratávamos uma ou outra empresa. Chegámos a contratar empresas na área da comunicação social que nos transmitiam em direto as provas. Então o que é que acontecia? Os pais levavam os ginastas até ao pavilhão e depois ficavam nos seus automóveis, nos seus carros, a assistir à prova dos seus filhos por uma plataforma digital, através da internet. E conseguimos deste modo ligar os pais também. Porque, como disseste, Francisco, e muito bem, a comunicação aqui foi muito importante. Os pais confiavam-nos os filhos para dentro das paredes do pavilhão, mas eles queriam saber o que é que se passava lá dentro. E nós queríamos que eles soubessem o que é que se passava lá dentro. Porque, deste modo, nós conseguimos ganhar a confiança e o respeito deles. E foi isso que conseguimos.
os pais viam através do seu telemóvel os seus filhos a competirem, mas para além disso eles viam os espaços a serem imediatamente higienizados, logo de seguida. Então eles sabiam que estava de facto a ser uma coisa como as entidades sanitárias mandavam. E concluindo, indo ao encontro que estavas a falar, Francisco, aprendemos muito na área da comunicação. E a forma de comunicar, inclusivamente de antecipar problemas, sabendo que não conseguimos fazer tudo de forma perfeita e há sempre coisas a aprender como novas formas de aprendizagem. Nós, antecipando os problemas, antecipando as mudanças, controlamos-las melhor e saímos melhor depois das crises. E nesse aspecto, a pandemia ensinou-nos bastante, preparou-nos para o futuro, nomeadamente quando afirmavas que estamos melhor preparados para o futuro, estamos de facto melhor preparados para o futuro. Se um dia voltarmos a ter que passar por uma nova circunstância destas, seguramente que já vamos antecipar, preparar e resolver de forma melhor. Costuma-se dizer que aprendemos com os erros, aqui não é propriamente com os erros, mas é com os problemas, não é? Portanto, vai dar mais ou menos no mesmo. Falávamos há pouco que a Associação de Ginástica de Santarém não é uma associação normal no sentido de ter sócios individuais, mas ter sócios clubes. Isso costuma-se mais ser federação, mas à questão da federação já lá iremos depois. Podes-nos explicar aqui, resumidamente também, obviamente, mas como é que a Associação de Ginástica de Santarém funciona com os seus 20 clubes, quase 21 que pertencem? Bom, como eu costumo dizer, uma vez que nós vivemos num país de futebol, eu costumo dar esta nota. Nós somos a associação que está para a ginástica como a associação de futebol que está para o futebol. Nós não temos uma prática de ginástica própria. Nós organizamos os campeonatos, como a associação de futebol organiza os seus campeonatos distritais, os seus campeonatos regionais, tem as suas seleções distritais também. Com futebolistas nós temos exatamente a mesma coisa na ginástica. Portanto, nós temos o calendário desportivo anual, que negociamos, e esta é a palavra correta, negociamos com os clubes, para ter-se uma pequena ideia de qual é o nosso procedimento, e aqui também está uma das bases do nosso sucesso. Nós, no início de cada época, que será agora em setembro, vamos reunir com os treinadores dos clubes, modalidade gímnica a modalidade gímnica. Os trampolins, a acrobática, a ginástica artística masculina e feminina, a aeróbica, o time gym, o parkour, que é uma das nossas novas disciplinas gímnicas, e por aí fora. Dito isto, reunimos com eles e qual é a metodologia? Muito simples. Análise da época anterior, o que fizemos menos bem, o que fizemos bem, o que é de manter e o que é de alterar. Portanto, análise. Vamos preparar, após a análise, programação da nova época desportiva, definição logo de onde vão ser os locais das provas e as datas, para que os treinadores possam programar o melhor estado de performance dos seus praticantes naquelas datas, dos campeonatos distritais e dos torneios de preparação. É tudo definido naquela data e a seguir implementação. Portanto, análise, prescrição da época e implementação da época. E todos os anos fazemos isto. No final da época que vem, o que é que nós vamos voltar a fazer? Voltar a reunir toda a gente, voltar a fazer a análise, corrigir a metodologia, planeá-la e implementá-la. É isto que fazemos todos os anos. E para percebermos aqui qual é a diferença do que é uma associação distrital neste caso, nós, quando chega a altura dos campeonatos, há um prazo definido para os clubes inscreverem os seus praticantes. A associação distrital define qual é que vai ser o programa daquela competição, onde é, a que horas começa, que ginastas fazem no período da manhã, que ginastas fazem no período da tarde, convocamos os juízes, pagamos, naturalmente, e tratamos dessa metodologia toda da organização do campeonato. No final são estabelecidos os resultados que são enviados para a Federação, que depois apura desses campeonatos distritais, isto é replicado à escala nacional, portanto, todas as associações distritais é esta metodologia que utilizam, esta da organização dos campeonatos, a outra do planeamento da época, eu não sei como é que cada um faz, nós fazemos assim,
e tem sido, de facto, um sucesso. Assim que terminamos os campeonatos distritais, temos 24 horas para enviar os resultados dos mesmos para a Federação depois projetar daí o campeonato nacional, onde os ginastas apurados irão competir à escala nacional. Esta é mais ou menos a metodologia do trabalho que uma Associação Distrital faz para os campeonatos. Depois temos outras vertentes, como é o caso da formação. Por exemplo, não há nenhum juiz do nosso distrito que pague o seu curso de juiz. A Associação assume essa responsabilidade. Muitas vezes perguntam-me, mas tu pagas o curso de juízes? Eu não, quer dizer, a Associação, eu não pago nada. A Associação paga o curso de juízes. Quando eu cheguei à Associação, nós não tínhamos um único juiz de ginástica artística masculina e feminina. Eles tinham que vir todos os anos, 2 vezes por ano, ou do Porto ou de Lisboa, para andar a Santarém. Feitas as contas, um único campeonato, com juízes e com transportes, eu gastava mais dinheiro, bem dito, a Associação, gastava mais dinheiro a pagar-lhes a eles os transportes, muitas vezes estadia, do que pagar os cursos aos juízes do distrito. E eu ficava com juízes formados no distrito, que muitos deles também são treinadores ou estão ligados ao treino, e que, aprendendo a forma como se ajuiza, eles próprios melhoravam como treinadores, porque aprendiam o que estava bem feito e o que estava mal feito no seu curso de juiz, e chegavam ao treino já com visão de juiz e implementavam as melhorias dos treinadores. Esta melhoria de aprendizagem e de introdução de justiça também neste critério de arbitragem também foi bom, porque os ginastas começaram a perceber que havia maior justiça no seu esforço. Embora isso, já sabem, há sempre um ou outro praticante que acha que poderia ter uma nota melhor ou uma performance melhor. Isso acontece e acontecerá sempre. Mas este é um exemplo. Outro exemplo são as seleções distritais. A Associação de Santarém tem um ginasta, entre outros. Felizmente temos muitos resultados. Há 4 ginastas olímpicos na área dos trampolins. 4. 3 são do distrito de Santarém. Ana Rente, de Tomar, Nuno Marino, de Tomar, Diogo Ganchinho, de Santo Estevão. O Diogo Ganchinho foi também campeão da Europa de trampolim, que é o aparelho olímpico, que é dos mais difíceis que há. Ele foi campeão da Europa. Ele, a primeira vez que foi ao estrangeiro no campeonato, foi englobado na seleção distrital. Portanto, isto para encaixar aqui que as seleções distritais são importantes e nós também as implementamos. Iremos agora, no princípio da época, para Lolé. No próximo fim de semana estaremos também com uma equipa distrital em Reguengos de Monsaraz, num torneio, e em setembro, final de setembro, princípio de outubro, no torneio internacional em Lolé, com a nossa equipa distrital. E temos-la em trampolins, temos em ginástica artística, temos em ginástica aeróbica, temos em ginástica acrobática, e os resultados têm sido interessantes porque eles unem os ginastas de vários clubes. E é deste commitment, deste vestir a camisola, que nós partimos do clube para a associação territorial. Partimos da árvore para a floresta e irmanados, que é, deixa de haver aquela coisa do clube, e eles, quando estão em representação das seleções distritais, são uma única associação. E há o convívio entre eles, porque os próprios treinadores, bem recebidos, também eles estão unidos. Muitas vezes, o treinador do clube A está a ajudar o ginasta do clube B ou do clube C. Isto é uma coisa que demora muitos anos a conseguir. Nós, felizmente, o mérito é mais deles, mas com a nossa ajuda isto conseguiu-se. Portanto, quer dizer que há uma unidade distrital, neste caso, de clubes distritais, quase como acontece, sei lá, com uma seleção, como agora está na voga pelo europeu, com a seleção nacional relativamente ao futebol, não é? Mas tu estavas a falar aqui na associação, desculpa, que é distrital, portanto o âmbito da Associação de Santarém, de Ginástica de Santarém, é o Distrito de Santarém. No entanto, pela sua designação, há outras associações que não se percebe muito bem, não devem ser só distritais, não é? Sei lá, do Norte, por exemplo, se calhar tem uma abrangência maior do que só um distrito, ou não? Sim. Elas são todas, no início eram todas designadas de associação distrital. Depois, com o passar dos anos, e porque não existe uma implantação administrativa na ginástica à escala distrital em todo o país, essa uniformidade não existe, algumas regiões
aquela associação transformou-se em associação territorial. E o que é que eles fizeram? Com vários distritos, eles fazem a gestão dos vários distritos. Por exemplo, o Norte tem 4 distritos. Há uma outra que é o Douro e Dão, também tem 2 distritos. Coimbra tem 5 distritos. Santarém tem 1. Lisboa tem 1. Algarve tem 1. Madeira e Açores têm 1 só. Eu sou-vos sincero. Eu acho que é mais fácil fazermos aquilo que eu chamo de ginástica de proximidade, tendo só um distrito. Nós, para além deste distrito, temos um clube do distrito de Évora, que é nosso afiliado. Pediu, e só nos honra, as palavras do treinador e do presidente do clube para comigo foi: não existe associação no Alentejo, nós gostamos muito do vosso trabalho, temos estado inscritos noutra associação, e se vocês nos quisessem aceitar, nós tínhamos muito gosto em inscrevermos-nos nessa associação distrital. Bom, nós não temos a ginástica desse distrito todo, mas como não há lá a associação, pedimos a permissão à Federação e a Federação permite que esses clubes tenham enquadramento noutros distritos. E temos também um outro clube, que é de um outro distrito, Porto Alegre, que está a tentar negociar com a sua associação, que é do centro, para passar para a nossa associação, para a Associação de Ginástica do Distrito de Santarém, o que também nos honra muito, dou preferência, porque nós temos este cuidado de tratar as pessoas, não é que os outros não tenham, naturalmente, cada um tem a sua metodologia. A nossa tem sido esta. E nós somos procurados por muita gente para poderem inscrever-se na nossa associação, mas nós continuamos distritais, com a autorização da Federação, para ter este clube fora do distrito. Aliás, assunto que eu pessoalmente levei a uma Assembleia Geral da Associação, porque os estatutos obrigam a que sejam clubes do distrito, abrangência distrital. E então ficou aprovado na Assembleia Geral que era permitida a entrada deste clube excepcionalmente. A aparecer outro, terá que ir novamente à Assembleia Geral. Portanto, nós somos distritais, mas há, de facto, territoriais. Por exemplo, Lisboa também é distrital. Setúbal também é só distrital. Algarve também é só distrital. São estas 3 associações a norte que, por falta de implantação administrativa nos outros distritos, os clubes começaram, por facilidade, a filiar-se na outra associação, porque não tiveram dinâmica para criar a sua própria associação distrital. Mas apesar de não nos dizer respeito aqui à nossa zona, porque é no Alentejo, por exemplo, nesse caso que estavas a referir, mas como é que funcionam esses clubes que não têm nenhuma associação distrital, nem interdistrital, como é que eles funcionam depois nas competições? Têm mesmo que estar inscritos em alguma associação ou podem concorrer na mesma? É obrigatório. Os estatutos da Federação determinam que um clube que não tenha associação distrital / territorial é obrigado a afiliar-se na associação territorial geograficamente mais próxima. Neste caso, eles são contíguos. O distrito de Évora é contíguo o distrito de Santarém e eles pediram autorização à Federação para se filiarem na Associação de Santarém. Nós pedimos autorização à nossa Assembleia Geral para aceitar esse clube e juntou-se aqui as duas vontades e eles estão a competir neste momento connosco. Já falámos aqui de diversas, no correr da conversa, falaste várias vezes de diversas disciplinas ou modalidades, talvez, não sei se posso dizer assim, dentro da ginástica. Era bom talvez para os nossos espectadores perceberem isto melhor, pelo menos os que não estão dentro deste assunto e que se pensa que a ginástica é só qualquer coisa que se faz em determinados aparelhos num ginásio, de percebermos melhor essas diferentes, e que são várias mesmo, não é? Talvez 10, não sei bem. 8, quanto à roda disso, disciplinas que estão enquadradas dentro da ginástica e assim mesmo dentro da Associação de Ginástica de Santarém, não é? Bom, esse eu não me esqueço de nenhuma. Nós chamamos, de facto, à ginástica a modalidade e depois às restantes disciplinas. É assim que nós tratamos, mas modalidade também não fica mal. Nós temos os trampolins, que englobam o trampolim individual, o trampolim que é aparelho olímpico, o trampolim sincronizado, duplo mini-trampolim e o mini-trampolim. Depois temos a ginástica acrobática, que nós temos muita e boa no distrito, como os trampolins, que tem...
conhecida, se calhar, através do Got Talent, é a da Académica, não é? A da Académica, de facto, é muito boa, mas felizmente, temos clubes no distrito, Tomar, Santarém, Almeirim, Rio Maior, Benavente, Samora Correia. Temos uma implantação da acrobática de alto nível no distrito, porque a associação, em conjunto com os clubes, conseguimos que cada clube tenha o seu praticável de ginástica, que é uma estrutura em madeira flexível, com molas no meio. Sem isso, é impossível. Neste momento só há um clube no distrito que não tem, e nós estamos a tratar desse assunto. Em breve, estou convencido que haverão boas notícias para esse clube. Mas pronto, acrobática tem as quadras, que são masculinas, os trios, que são femininos, e depois os pares. Existem pares femininos, pares masculinos e pares mistos. Saindo da acrobática, temos a ginástica artística feminina, que tem 4 aparelhos. Ginástica artística masculina, que tem 6 aparelhos. Depois temos a aeroginástica aeróbica, que é aquela mais ritmada, com dança, de facto é um espetáculo. Estamos a ter este fim de semana, ontem e hoje, na Barrosa Benavente, o Campeonato Nacional Base de Ginástica Aeróbica. Está lá a ser um espetáculo. Se alguém não podendo ir neste fim de semana, que um dia ouça que ali perto da sua localidade há um campeonato de ginástica aeróbica, vão ver. E a acrobática também é de facto um grande espetáculo, mas a aeróbica está também de facto uma grande dinâmica. Depois da aeróbica temos o Team Gym, que é mais praticado na Europa e nos países do norte da Europa, que tem 3 aparelhos. É uma variante que tem 3 aparelhos. Tem saltos de mini trampolim com mesa alemã, uma espécie de mesa alemã. Tem solo, onde eles fazem um esquema de dançado com performances gímnicas. E o tumbling, que é uma série de saltos flic-flacs e mortais à retaguarda. Aliás, que existe também esta disciplina nos trampolins. O tumbling, onde nós temos o nosso representante distrital, que é o Ateneu Artístico Cardachense, que, próximo mês, em Coimbra, Taça do Mundo, vai lá estar um ginasta do Distrito de Santarém do Ateneu Artístico Cardachense. O Francisco, também é Francisco como tu, lá estará a representar o Distrito e Portugal na Taça do Mundo. É, de facto, um orgulho muito grande. Bom, depois temos ginástica artística masculina e feminina, como já disse, a aeróbica, o Team Gym, e temos também a GPT e o parkour. O parkour é uma disciplina gímnica recente na Federação Internacional de Ginástica. Ela tinha que ter para ter enquadramento em futuros Jogos Olímpicos. O Comitê Olímpico obrigou a que ela tivesse uma Federação Internacional e o parkour incluiu-se na Federação Internacional de Ginástica. A partir daí, a ramificação para baixo obriga a que as federações de cada país tenham também o parkour e, por consequência, as associações distritais. Nós temos um representante do distrito, que é o Gimnoclube de Santarém, que já organiza vários torneios de parkour, e eu vou-vos dizer, vai haver Taça do Mundo parkour em Coimbra, também para o mês que vem, ou daqui a 2 meses, e vai ser um espetáculo. Estou convencido que vai implementar um boom gigante na procura do parkour no país. A ver, vamos. Eu estou com essa convicção de que o parkour vai ter uma grande procura a partir da Taça do Mundo. Mas voltando às... O que é exatamente o parkour, que é talvez o nome mais estranho dentre todos esses que estamos a falar? O parkour é aquela disciplina, sem querer ofender ninguém, mais selvagem, mais sem regras, que eram os traceurs que apareceram em França, que saltavam de varanda em varanda e depois batiam na parede e caíam cá em baixo e faziam um enrolamento. Então partiu-se desse conjunto de exercícios que eles faziam e colocaram-se num código, passaram a ter nomes e passaram a ter avaliação. Portanto, deixámos de ter o jogo, passámos do jogo para o desporto. Aquilo deixou de ser jogado informalmente e passou a ter uma estrutura formal com um código formal, e as competições neste momento são a nível mundial. Por exemplo, nos Estados Unidos, o professor Arraes esteve num campeonato nos Estados Unidos, aqui há um ano, e o pavilhão tinha 15 mil lugares, encheu, estavam outras tantas pessoas cá fora, contou-me ele, tiveram que chamar a polícia porque as pessoas queriam entrar. Isto nos Estados Unidos está assim para o parkour. Vamos ver como é que vai ser em Portugal. Eu estou, de facto, uma grande esperança no parkour. O parkour é isto. É esta informalidade
dos saltos, das acrobacias, dos enrolamentos laterais, das passagens pelas paredes, dos saltos em altura que caem no chão e fazem enrolamentos, que vem de facto desse tracer. A palavra é esta, o original é tracer, porque de facto vem de França e foi lá que foi inventado, digamos assim. E só, se eu puder falar só 30 segundos sobre a GPT, é ginástica para todos. A Federação de Ginástica está a apostar forte na GPT, de tal modo que nós, em 2025, já para o ano, vamos ter o encontro que se chama o Gym for Life Mundial. Vai ter o seu encontro em Lisboa, 2025, que é a ginástica para todos, é aquela ginástica dos 3 aos 80 ou dos 3 aos 90, em que toda a gente faz uma prática gímnica, enquadrada de manutenção, de dança com exercícios gímnicos, e aquilo é um espetáculo. Parece que vamos estar uma semana em saraus constantes, com classes de praticamente toda a Europa, porque isto é Eurogym, é toda a Europa, que vai ser uma coisa espetacular em 2025 no Parque das Nações. Mas Portugal tentou uma coisa que é extraordinariamente difícil de conseguir, que se chama Gimnastrada. A Gimnastrada Mundial é um encontro de todo o mundo, organizado pela Federação Internacional de Ginástica. A última que se realizou, o Portugal já teve direito a organizar uma em 2023 em Lisboa. Estiveram cá nessa altura 20 mil ginastas de todo o mundo. Espera-se que nesta, em Lisboa, 2027, também no Parque das Nações, que traga 25 mil praticantes. Só praticantes, fora as famílias que vêm para esta organização. É esta GPT, esta ginástica para todos, onde os ginastas vêm, é tudo pessoas com algum poder de compra, apesar de terem aquela informalidade de peregrino, de dormir em escolas e de utilizarem os transportes públicos e tudo isso. Esta dinâmica já está a ser trabalhada pela Federação há um ano e vai trazer a Portugal 25 mil ginastas e terá um impacto direto em Lisboa, na economia e no país, de muito perto de 50 milhões de euros de impacto direto e indireto com a vinda destes 25 mil praticantes e provavelmente outros tantos acompanhantes, porque as famílias vêm também para ver. Além do país, que se vai ligar certamente a esta grande iniciativa. E esta é a força também da GPT, que não tendo competição, tem este aspecto saudável do encontro informal e do convívio. Vai ser brutal. Ponham na agenda, 2027. Ainda falta algum tempinho, mas é por nas próximas agendas. Já se está a trabalhar nisso, tem que ser. Mas isso que acabas de falar faz-me perguntar-te sobre também o turismo e a influência. Tu és um homem informado e muito ligado a muitas outras coisas para além da ginástica, e a influência que no desporto em geral e na ginástica em particular pode ter ou tem já no turismo na região de Santarém. Nós muitas vezes pensamos que o turismo é influenciado, o turismo no sentido de ocupação de hotéis, restaurantes, etc., é influenciado essencialmente pela Feira Nacional da Agricultura, eventualmente festas de São José e outras atividades que vai havendo ao longo do ano, e esquecemos muitas vezes das diferentes e muitas atividades que no âmbito do desporto existem em Santarém, falando só da nossa zona por agora, e que influenciam também no turismo e na ocupação turística do distrito. Como é que vês esta importância também do ponto de vista económico do desporto? Bom, eu posso dar 2 ou 3 exemplos de várias situações. Por exemplo, uma gimnastarada em 2027 vai seguramente impactar na região, porque Lisboa não vai ser capaz de conseguir ter atividade desportiva para esta gente toda. Eles vão estar todos enquadrados, mas eu sei que neste momento a Federação já está a articular com algumas associações territoriais, também com a nossa, no sentido de podermos trazer, pelo menos a estes distritos limítrofes de Lisboa, estes ginastas estrangeiros, articulados com as autarquias, para virem também a estas regiões fazerem exibições e demonstrações, quer de rua, em praças das cidades, quer em saraus, em conjunto com os clubes locais. Mas, por exemplo, falando dos nossos campeonatos, por exemplo, o Gimnoclube de Santarém organiza, e será já... será já no final do mês que vem,
final do mês que vem, um torneio internacional de ginástica de trampolins, que é a Scala Beach Cup. Só para termos esta ideia, para não falar de outros, mas este em concreto. Vai trazer a Santarém cerca de 1000 ginastas. 1000 ginastas. Naquela altura, a hotelaria de Santarém está toda ocupada. A de Almeirim, tudo o que é turismo rural à volta, está tudo ocupado. O Gimnoclube tem essa máquina montada. A restauração é uma coisa que impacta, de facto, muito na economia local. Neste caso em concreto, Santarém. Se formos para tomar, há uma competição de acrobática, que é a Tuneca Cup, que homenageia o saudoso professor António Antunes da Silva de Tomar, conhecido como Tuneca, meu amigo, tive muita pena de ver partir tão cedo. E o clube local, no início até com a Associação Distrital, criámos uma prova para homenagear esse professor, começou com trampolins e agora é da acrobática. A sua última edição, ano passado, passou os 1000 ginastas. Aquela região, durante 3 dias, teve-se de fazer sexta, sábado e domingo. Aquela região de Tomar, toda a hotelaria, na região de Tomar e nos concelhos limítrofes, ficou completamente esgotada, fora a restauração. Portanto, isto para concordar com o que acabaste de afirmar, a ginástica, neste momento, apesar de ser uma modalidade que não é uma modalidade que impacte muito ao nível do marketing na televisão, impacta de facto, porque atrás dos ginastas vão sempre as famílias. E principalmente nas idades mais baixas, as famílias estão sempre presentes. Então o impacto microeconómico da participação nestas provas de ginástica é de uma dimensão que não está completamente calculada. Nós não temos dimensão ainda para ter essa vertente, de poder verificar os impactos económicos. Mas é significativa de tal modo que as autarquias, quando se fala nestas provas, querem-nas logo organizar. É por alguma razão. Pois, é pelo interesse do desporto em si, mas é também por essa parte do interesse económico e muito bem, porque as coisas interligam-se, são importantes, não por si mesmas, mas também por essas relações entre diversas atividades no distrito ou no país até. Já temos aqui falado já várias vezes da Federação de Ginástica de Portugal. A Associação de Ginástica de Santarém não sei se vou empregar o termo bem, penso que sim, é afiliada ou é membro, não sei qual é o termo correto, da Federação. Como é que para além do que já há pouco falaste na organização dos torneios, essa ligação entre as associações de ginástica pelo país fora, de que temos vindo a falar, e a Federação? Todas as associações distritais territoriais, todas, para poderem ter autoridade para enquadrar a ginástica nas suas regiões, tem que estar empossada dessa autoridade pela Federação de Ginástica de Portugal. E como é que é feita essa posse da autoridade, essa transmissão da autoridade? Através de um protocolo que é assinado entre as partes. Por exemplo, na Associação de Santarém, a Associação firma um contrato de programa, o nome é mesmo este, em que tem de cumprir, para além de um conjunto de obrigações desportivas, nomeadamente tem que organizar os campeonatos distritais e um conjunto de outras intervenções na área da formação, fiscalização, orientação, implementação da atividade. Portanto, está tudo previsto no contrato de programa e esse contrato de programa é acompanhado de um pacote financeiro. Esse pacote financeiro é calculado tendo em consideração a atividade gímnica que essa associação teve no ano anterior. Quantos clubes teve, impacta de uma maneira. Quantos ginastas teve, acrescenta nesse impacto. Quantos ginastas foram apurados para os nacionais, impacta também. E o impacto é que há uma fórmula que depois define a verba final. No final do ano, as associações territoriais são informadas da verba a que têm direito para o ano seguinte, voltam a assinar um novo contrato de programa e, no final, têm que inscrever todos esses campeonatos numa plataforma da Federação, que se chama Gimbase,
E é através dessa Gymbase que a Federação controla os seus diretores técnicos e depois a direção, efetivamente a atividade que foi desenvolvida no distrito, apesar de o Presidente da Federação, e ainda por cima temos a felicidade de ser aqui do nosso distrito, natural do nosso distrito, vêm muitas vezes às provas, eles próprios e os diretores técnicos, verificar da capacidade organizativa e da forma como os campeonatos são desenvolvidos. Porque aquilo tem um rigor que é necessário e obrigatório, até, e importa aqui referir isso, porque as provas têm que ser completamente transparentes para toda a gente. Já agora, só para termos uma ideia do nível de transparência, neste momento os campeonatos do Distrito de Santarém, por exemplo, já têm, nós, ainda não é em todas as modalidades desportivas, em todas as disciplinas gímnicas, mas estamos a caminho disso, colocamos os dados sobre as classificações e as notas dadas a cada ginasta ao momento, portanto, em tempo real, numa aplicação que é descarregada nos telemóveis dos pais que estão na bancada e dos treinadores, e eles estão a acompanhar ao minuto as notas a serem lançadas pelo júri e imediatamente sabem qual é que foi a nota que foi lançada e em que lugar é que estão os seus filhos ou os seus ginastas. Portanto, isto é a bem da transparência, que neste momento toda a gente sabe aquilo que falávamos há uns minutos atrás. Comunicação, transparência e implementação do sentimento de justiça, que toda a gente está a ser avaliada, mas de forma mais justa e transparente. E de forma que a Federação, muitas vezes, também vem verificar isso aos distritos, para ver se efetivamente nós estamos a implementar o que assinamos por contrato de programa. Portanto, aí temos, mais uma vez, como dizias, a questão da comunicação e da transparência, mas também o que nos permite a tecnologia atual, que aqui há uns anos seria muito difícil, ainda não há muitos anos, quando nós éramos um bocadinho mais novos, seria muito difícil de implementar esse tipo de coisas dessa forma. Falaste também... Deixa-me só dizer isto. Antigamente, como dizias e muito bem, os campeonatos, como não havia sequer computadores, nós fazíamos a soma das notas ou com uma calculadora ou à mão. Muitas vezes enganávamos-nos. Imagina uma nota de um 3.3, mal escrito parecia um 3.8, ou um 3.4 parecia um 3.8, ou um 3.5 parecia um 3.7. Eu estou só a dar estes pequenos exemplos. E muitas vezes chegávamos à sede da associação no dia seguinte e íamos verificar as notas todas e às vezes havia enganos. E nós ficávamos tristes, mas de forma profunda, porque tínhamos atribuído às vezes uma classificação ou outra que não era justa e por vezes havia um ou outro ginasta, normalmente não impactava nos primeiros, porque os pais e os seccionistas estavam na bancada também a tirar as notas e seguiam aquilo ao rigor. Mas às vezes, quando era um engano de uma nota atribuída, verificávamos que havia ginastas que podiam ter tido outra classificação e tinha havido um erro. E isso era de cortar o coração. E depois, muitas vezes, já não podíamos alterar as classificações. E com esta implementação, como disseste muito bem, da tecnologia, ela de facto vem impactar, também atribuindo mais justiça, além da transparência, mais justiça. Até porque se houver algum engano, vamos imaginar que o juiz da dificuldade, que é quem determina qual é a dificuldade que aquele elemento gímnico tem, vamos imaginar, um mortal encarpado vale uma nota, um mortal engrupado vale outra nota, uma pirueta vale outra nota. Só para termos aqui 3 elementos gímnicos que toda a gente percebe o que são. Se o juiz de dificuldade escreveu lá a nota errada do outro salto, o treinador que está a acompanhar no seu telemóvel pode lá ir reclamar imediatamente. Transparência e incremento de justiça nas classificações. Isso, de facto, foi um ganho brutal. Pois, isso foi o que as tecnologias permitem, para o bem e para o mal, também tem muitas coisas más, mas nesses casos, e a muitos outros, é para o bem, obviamente. Queria só aqui fazer uma referência, tu falaste há pouco que a Federação é presidida a Federação de Ginástica de Portugal é presidida por alguém do Distrito de Santarém, não é só do Distrito de Santarém, é natural até
do nosso concelho, não é? E da nossa cidade, e que é o Luís Arraes, como a maior parte das pessoas saberão, de que tu falaste no início também, mencionaste no início, que a maior parte das pessoas saberá, mas nem todos os casos isso acontecerá. E tu próprio também pertences aos órgãos, penso que posso dizer assim, da Federação, como assessor para a comunicação. Lá está a tal questão da comunicação a que tu tens aqui estado a dar tanto relevo, e cada vez mais neste tipo de instituições é essencial, não? Nós há pouco não concluímos, porque a conversa é dinâmica e vamos andando de um lado para o outro, e ainda bem aqui nesta conversação, não concluímos propriamente das ações da Associação de Ginástica de Santarém. Falámos sobre a parte de coordenação, a parte de gestão, a parte, no fim de contas, de definição de estratégia relativamente a todos os clubes, mas também, ainda este ano e no final de maio, houve mais uma gala, neste caso a quinta, de homenagens, que já vem sendo um hábito, pelo menos esta já é a quinta, e te pedia para falares um bocadinho do que foi e de quem é que foram os homenageados deste ano. Muito bem, deixa-me só dizer duas coisas relativamente ao que acabaste de dizer. O professor Arraes, de facto, vive no Concelho de Santarém há muitos anos, mas ele nasceu em Torres Novas. Ele não é de cá, ele é de Torres Novas, exatamente. Mas veio para Santarém com um ano ou dois. Portanto, é como se fosse. Eu não pertenço aos órgãos da Federação. Estou lá aos órgãos propriamente ditos, mas estou, de facto, a colaborar com o Presidente da Federação na área da comunicação, porque a minha área académica permite-me trabalhar essa área e como tenho boa relação com todos os outros colegas das outras associações territoriais, temos de facto um grupo de amigos também, digamos assim, e eu tenho colaborado com o Presidente da Federação nesse sentido, no sentido de aconselhar uma ou outra questão mais ligada à comunicação, porque uma boa comunicação pode fazer a diferença entre a forma como as pessoas interpretam uma ou outra decisão. E às vezes essa explicação, se for uma decisão, se for acompanhada com uma boa explicação, ela é assimilada de uma maneira diferente. Portanto, dito isto, relativamente à gala, dito isto é só para dizer que eu não pertencendo aos órgãos, de facto estou a colaborar diretamente com o Presidente da Federação na área da comunicação. A gala foi de facto uma coisa... Foi um encontro que nos encheu a todos de orgulho. Tivemos 450 pessoas no salão da Quinta da Feteira, para quem conhece, um dos melhores espaços de salão de festas do distrito. Uma colaboração fantástica da sua proprietária e minha amiga Helena. De facto, desde a primeira hora que nos facilitou, até o pagamento, facilitou-nos sempre. E depois tivemos aqui a ajuda sine qua non, sem a qual não seria possível, do município de Almeirim. Temos que dizer aqui a verdade. O Presidente Pedro Ribeiro e o seu vereador, Paulo Caetano, foram inexcedíveis. No dia em que eu falei com eles para fazer a gala em Almeirim, eles disseram logo, já não vai para outro sítio. Em Almeirim, fazemos questão que seja em Almeirim, porque temos aqui o nosso clube também, filiado na Associação e na Federação, 20 km de Almeirim, e queremos estar no centro da ginástica do distrito. E então, o que é que nós fizemos nessa gala? Que é uma gala que fazemos anualmente, mas que este ano acumulámos o ciclo olímpico todo, porque, por causa da pandemia, não conseguimos organizar esta gala atempadamente. Por isso ela foi também um pouco mais longa e com mais pessoas, que ela não costuma ultrapassar as 300 pessoas, desta vez teve 450. Ela homenageia os ginastas que foram campeões distritais, todos os ginastas que foram campeões nacionais, segundo lugar ou terceiro lugar, em todas as disciplinas gímnicas, os seus treinadores, os treinadores que tiveram ginastas campeões distritais ou nos pódios nacionais, também foram homenageados. Os juízes internacionais, e temos muitos, que pontuaram em campeonatos internacionais, foram todos homenageados. E os clubes, através dos seus dirigentes, que tiveram ginastas nestas circunstâncias. Portanto, nós conseguimos homenagear esta gente toda, que de facto merece, pelo esforço de dedicação
que eles têm e os pais deles. As famílias são fundamentais. A ginástica não seria o que é sem a ajuda das famílias. Isso é assumido por toda a gente. É o orçamento suplementar da ginástica em Portugal. E depois quisemos homenagear 4 pessoas e os ginastas que tiveram relevo internacional, foram todos homenageados. E quisemos homenagear 4 pessoas pela sua antiguidade e pela sua dedicação à ginástica. Desde logo, o professor, por acaso até foram 5, o professor Cândido, porque foi ele que inventou a Associação de Ginástica do Distrito de Santarém. Saiu da cabeça dele. Tem que se dizer, é verdade, foi ele. Ele nunca pertenceu aos órgãos da Associação de Ginástica, mas foi das mãos dele que surgiu a Associação. Portanto, depois, falas de Cândido de Azevedo, não é? O Cândido Azevedo, o professor Cândido Azevedo. Depois, o professor Luís Arraes. Nós não temos a história de haver uma pessoa que tenha passado tenha sido ginasta, tenha sido juiz, treinador, dirigente da Associação Distrital, que fundou um clube, que foi ele que fundou o Ginópolis de Santarém, e que tenha chegado a presidente de uma federação. E nós temos o Luís Arraes e quisemos lhe dizer a ele obrigado pelo teu percurso na ginástica. Depois temos a professora Cândida Ramos, que é de Samora Correia, que é a professora mais antiga no ativo de todo o distrito e será seguramente do top 5 a nível nacional. Quisemos dizer à Cândida Ramos, da ginástica acrobática de Samora Correia, muito obrigado, Cândida, pela tua dedicação à ginástica. Depois tivemos a Cristina Mendes, que é do distrito, de longe, a treinadora de ginástica artística, antiga ginástica desportiva, que está há mais tempo no ativo. Quisemos dizer a ela também, muito obrigado, Cristina, por nunca teres desistido. Houve uma altura em que era só ela que praticava ginástica no distrito. E agora, neste momento, já são 7 clubes a fazer ginástica artística pelo distrito. E depois, quisemos dizer obrigado a um homem que se chama Carlos Matias, o professor Carlos Matias, de Salvaterra de Magos, mas que também é o presidente do Clube de Futebol Estevense, que é talvez o treinador do país que mais campeões nacionais e internacionais tem, do Distrito de Santarém, seguramente, mas é do país, seguramente um dos que mais ginastas medalhados tem a nível mundial. Ele treinou Diogo Ganchinho, Bruno Nova, bem, eu não vou alongar-me, ele treinou a creme de la creme e neste momento é o selecionador nacional de trambolins. Nós temos o selecionador nacional de uma disciplina gímnica no Distrito de Santarém e quisemos dizer ele obrigado pelo teu percurso, mas também pela qualidade que tu implementas na nossa ginástica. A nossa ginástica. Ter-te nos quadros da Associação Distrital é motivo de prestígio para nós. E foi assim que nós organizámos esta gala, agradecendo a todos. Na verdade, nós quando dizemos homenagem, se disséssemos, em vez de gala de homenagens, disséssemos gala de agradecimentos, se calhar até era mais correto. Porque nós, ao estarmos a homenagear aquela gente, bem entendido, o que lhes quisemos dizer a eles foi obrigado. Esta associação não tem razão de ser se não for por vocês. É só por vocês. São vocês que nos ajudam a implementar aqui vigor nestes nossos trabalhos. Os nossos trabalhos têm um acrescento de força e de vigor que nos é transmitido por esta gente que foi homenageada. E aqui enquadram-se também estes 5 últimos homenageados que acabei de te referir. E são estes reconhecimentos que também são absolutamente necessários, obviamente. Vítor, nós estamos quase com 1 hora de conversa. Esta conversa tem estado a ser extremamente rica, tem essa vantagem, tem a desvantagem de que não falamos de alguns aspectos que seriam convenientes falar, mas que já não teremos tempo para isso. Não posso, no entanto, acabar de falar contigo sem, porque és um homem muito informado também nesse aspecto, sem fugir um bocadinho à ginástica e falar do desporto em geral no Concelho de Santarém. Como é que tu vês, para fazer uma pergunta de uma forma muito resumida, como é que tu vês o desporto no distrito, mas sobretudo no Concelho de Santarém, atualmente? Bom, eu no distrito conheço a ginástica e na ginástica devo reconhecer que as câmaras, de uma maneira geral, têm feito um bom trabalho com os clubes e têm estado sempre de portas abertas para a Associação Distrital e para os clubes. Posso referir várias, mas posso dizer, por exemplo, Benavente, que tem no seu território, na freguesia de Santo Estevão e na freguesia de Barrosa, 2 centros de treinos nacionais
em protocolo direto com a Federação de Ginástica de Portugal. Isto não existe em mais nenhum concelho do país. Em mais nenhum concelho do país. Um concelho com 2 centros internacionais. Pois, temos que falar, naturalmente, do Centro de Treino de Ginástica Artística em Torres Novas, que é municipal, em que a Câmara acabou agora de gastar lá 50 mil euros num praticável e mais alguns equipamentos. E depois é um pouco por todo o distrito. Esta Abrantes, Tomar, Rio Maior, Almeirim, Alpiarça, Santarém, Benavente, a Salvaterra de Magos. A Salvaterra de Magos também implementou um centro de treinos, que até deu o nome de Centro de Treinos Professor Carlos Matias, umas antigas oficinas que remodelaram, através de um concurso de uma verba do IPDJ, para reformulação de instalações desportivas. Está lá um centro de treino onde vêm pessoas de todo o país treinar com o professor Carlos Matias. Portanto, a nível distrital, com aquilo que eu conheço que é a ginástica, as câmaras onde a ginástica impacta não têm nada a apontar a nenhuma Câmara Municipal. No que diz respeito ao Conselho de Santarém, eu acho que os técnicos que lá estão são bons técnicos. Eu conheço-os a todos. Eu trabalhei na Câmara uns anos, na empresa municipal. Eu fui administrador da empresa municipal de desporto, na altura, Secapa Levisport, 5 anos e meio, como administrador não executivo, o que quer dizer não remunerado, portanto, diga-se. Tive de trabalhar há 5 anos e meio. Fomos nós que implementámos o quadro pessoal que existia na altura, porque os funcionários eram todos contratados. Fomos nós que passámos ao quadro definitivamente, com o Conselho de Administração, que na altura tinha representação tripartidária, e as coisas correram sempre por unanimidade. 3 pessoas de 3 partidos diferentes que se tornaram 3 amigos. Foi de facto extraordinário ter conhecido aquela gente e ter trabalhado com elas. Só que eu, se tivesse responsabilidade direta no desporto do Conselho de Santarém, eu teria, não querendo criticar de forma direta as opções que têm sido tomadas, eu tomaria outras opções. Nomeadamente, eu penso que é necessário sabermos qual é o nosso ponto de partida e qual é o ponto a que queremos chegar. Isto é tão simples como isto. Onde estamos e para onde queremos ir. Depois é planear o caminho. E eu acho que é necessário percebermos qual é o perfil morfológico das nossas crianças. Precisamos de saber, do ponto de vista antropométrico, a realidade de todas as nossas crianças do Concelho de Santarém. Isso consegue-se fazer nos jardins de infância e nas escolas de primeiro ciclo. Temos que perceber qual é o perfil que temos, quais são as modalidades desportivas que temos. Precisamos de saber isso tudo bem trabalhado, bem conversado, e depois temos que perceber para onde é que queremos ir. Não podemos andar a dizer que Santarém é a capital do distrito e depois, na prática, quando vamos ver a política de apoio às atividades desportivas e ao plano de apoio aos clubes, plano de apoio financeiro, não termos verbas que acompanhem aquilo que as pessoas querem dizer com capitalidade, ser a capital do distrito de Santarém. É a minha opinião, eu respeito as opiniões todas, não quero que os nossos autarcas se sintam melindrados. Eu faria diferente. Desporto de proximidade. Eu acho que é necessário sabermos onde estamos do ponto de vista desportivo, do ponto de vista antropométrico, de um conjunto de circunstâncias que é necessário percebermos o que é que os clubes têm, o que é que eles pretendem também fazer, e depois criar aqui algum conjunto de infraestruturas e ir ao encontro daquilo que os clubes querem fazer, porque os clubes sabem fazer. Os clubes sabem exatamente o que é que querem. E nós temos de criar aqui as condições para afirmar esta centralidade distrital e ir de encontro àquilo que eles pretendem fazer e dar-lhe essas condições. E eu acho que isso não está a ser completamente feito no meu entendimento. Respeito os outros entendimentos todos, eu faria diferente. Era aqui que eu atuava, na proximidade e no levantamento da realidade desportiva, física e motora, de um trabalho que tem que ser feito ao nível dos jardins de infância e ao nível do primeiro ciclo, que é necessário fazer, e levar esta prática desportiva de enquadramento municipal
a todo o concelho de Santarém. Nós temos zonas que estão fora do centro da freguesia urbana e eles também praticam lá desporto e precisam de apoio do nosso município. Então é uma falta de proximidade, de comunicação, de conhecimento, ou é também uma falta de estratégia? Eu acho que as pessoas que lá estão sabem fazer. Eu acho que é uma falta de opção política. Se eu tiver para gastar no desporto, no concelho de Santarém, uma determinada verba, por muito que me venham dizer, mas nós aumentámos não sei quantos %. Se aumentar muito em porcentagem uma coisa que eu considero baixa, o impacto não é muito grande. É necessário olhar para a opção política do que é que nós queremos fazer para o desporto de Santarém. O que é que queremos fazer em termos de infraestruturas desportivas? O que é que queremos que efetivamente impacte nas regiões? Qual é também o histórico da atividade desportiva naquela freguesia? Nós não podemos chegar a uma freguesia e inventar uma coisa diferente. Temos que chegar lá e falar, aqui na tal proximidade que eu estava a dizer, falar com as pessoas, perceber até que ponto é que esses dirigentes também estão dispostos a ir. Porque esses dirigentes vão trabalhar para o desenvolvimento desportivo à borla. Eles só querem uma coisa, eles não querem que lhes deem dinheiro a eles. Querem que deem dinheiro e condições de trabalho para eles desenvolverem a atividade. E vão fazê-lo à borla. E o município só tem que acompanhar. É aqui que eu acho que eu, com esta visão, faria diferente. Mas respeito a visão dos outros todos. Eu faria diferente num conjunto de circunstâncias e era nesta base. Opção política. Se um dia me viessem convidar para vereador do desporto, gostaríamos de convidar para vereador do desporto. A minha primeira pergunta era: qual é o orçamento que eu tenho para o desporto para os próximos 4 anos? Essa era a minha primeira pergunta. É preciso perceber com o que é que nós contamos, qual é a opção política que aquela pessoa tem e de que forma é que essa opção política vai impactar no desporto. Se me dissessem assim, vais ter o mesmo, eu dizia, pá, obrigado, mas eu com o mesmo não é opção política, acho que não vou conseguir lá chegar. Porque, atenção, dá para fazer o mesmo que se está a fazer. Mas nós olhamos para os concelhos aqui à volta e vemos as infraestruturas desportivas e vemos os resultados desportivos alcançados. Eu acho que os clubes do concelho já fazem muito, fazem verdadeiros milagres. Nós vemos, por exemplo, na área da ginástica, eles conseguiram atingir patamares de excelência, mas, de facto, a ginástica, que já tem uma tradição muito grande, a académica conseguiu ir para um bom espaço, onde tem a sua prática protocolar, os próprios dirigentes conseguiram protocolar diretamente com o espaço que ocupam. Os trampolins têm aquele canto na nave anexa, onde o material está montado sempre 24 horas por dia. Impacta muito positivamente. Essa decisão, quem esteve lá na altura, eu até penso que foi, ou no último mandato do Noras, ou do Rui Barreiro, já, foi de facto uma decisão excelente terem, na implantação daquele edifício, ter reservado aquele pedaço para a prática desportiva da ginástica. Senão não era possível ter aqueles resultados. Da ginástica, eu até acho que o trabalho que está a ser feito está a acompanhar bem por causa das infraestruturas existentes. Mas noutras modalidades desportivas, não. E depois não é só isso. É a base de recrutamento. E era aqui que eu estava a falar. Primeiro ciclo, jardins de infância. É necessário dar a estas crianças um abecedário motor, em que lhes seja permitido elas criarem um conjunto de competências motoras que depois os clubes possam ir e hábito de prática desportiva neles e nos seus pais, porque uma prática de hábito de desporto nos mais adultos impacta nas crianças, que elas depois também procuram, e é esta política que eu acho que poderia ser diferente, mas respeito as visões de todos. Aliás, eles são sufragados de 4 em 4 anos, portanto, respeito a decisão do povo. O povo é quem mais ordena. Então é com estas palavras e opiniões claras e incisivas também que terminamos este nosso programa de anos de hoje. Agradecemos obviamente a ti, Vítor Varjão, teres disponibilizado para estar aqui connosco ao longo deste tempo de 1h10 de conversa, e nós de Janos voltaremos na próxima terça-feira com um novo ou novos convidados e com outro tema, obviamente. Obrigado e até lá.
Francisco Mendes, Nelson Ferrão, muito obrigado pela honra, foi uma honra muito grande. Muito obrigado e sucesso para o vosso programa. Muito obrigado.